A floresta estava cantando para nós naquela tarde perfeita, cantando para nós a balada do verão. Som de uma melodia tropical enquanto atravessávamos por cima de um raso casco e ouvi um harmonizado toque distante de um bico de pica-pau contra um casco seco. O coache crocante de sapos e o chiado gostoso desse riacho. Também ouvi o coro das cigarras escondendo-se no mato e o apelo dos pássaros batendo pela copa das árvores. O dia estava quente. O ar era denso e úmido. Thalita estava a poucos passos à frente de mim. A segui enquanto ela ia seu caminho, olhos vagando, sem propósito, como uma criança perdida em seus pensamentos. Ocasionalmente ela me vislumbra por cima dos ombros com um sorriso, mas apesar do caloroso dia que nos atingia, havia uma nuvem negra de tempestade que existia na minha cabeça e nem mesmo a visão de seu lindo rosto poderia me iluminar. O sorriso de Thalita virou-se direcionando para nossa caminhada através da floresta, justamente na tentativa de aliviar esse meu fardo. Ela virou-se e apressou-se até mim. Quando ela se aproximou, jogou os braços em volta da minha cintura, enterrando sua cabeça em meu peito. Ela me abraçou apertado, mais apertado ainda do que o calor do momento. E quando ela relaxou seu aperto e afastou o rosto dela, eu pude ver seu sorriso retornado. Olhei para seus olhos esfumaçados e cinza. Nós éramos crianças, 17 anos na época, mas naquele momento eu sabia que ela era a garota mais linda do mundo. Nós ficamos em silêncio por um tempo antes dela finalmente falar comigo. Suas palavras eram gentis, elas soaram suave através de sua língua como veludo. Tudo ficaria bem, ela disse. E foi quando ela se aproximou de mim mais uma vez, inclinou-se em meu ouvido e sussurrou seu segredo. Um segredo que eu gostaria de nunca ter ouvido falar dos lábios cheios de fofura dela. O segredo da Lagoa Azul. Tudo ficaria bem, porque o brilho da Lagoa Azul me mostraria como. Thalita se libertou dos meus braços e agarrou meu pulso. Ela começou a correr, me puxando atrás dela enquanto me conduzia pelo seu caminho. Juntos corremos através dessa escova indomável, pisoteando arbustos e esquivando-se debaixo de galhos de árvores. Segui ela com confiança. Ela estava mais familiarizada com aquela floresta do que eu. Era como uma segunda casa para ela. Eu já tinha andado pelas trilhas muitas vezes sozinho, mas Thalita passou tanto tempo entre as árvores que já pertencia a ela. Não tenho certeza de quanto tempo estávamos correndo, mas quando paramos, meus pulmões sentiram como se estivessem em chamas. As bochechas de Thalita estavam coradas. O suor em sua testa brilhava no meio da luz da tarde correndo pelas árvores. Seu cabelo loiro como a luz do sol tinha se tornado tão selvagem e desgrenhado que lembrou-se que estava uma bagunça. De alguma forma, apesar de tudo, ela estava mais impressionante do que nunca. Seu esplendor era fácil, e eu a amava por isso. Nós dois rimos como loucos por alguns minutos antes de finalmente continuar. Eu corri e a puxei para perto de mim. Passaram-se semanas desde que nos beijamos pela primeira vez. Ela acariciou meu rosto com a parte de trás de sua mão e passou os dedos pelos meus cabelos. Nós nos pressionamos até que nossos narizes estivessem se tocando. Eu podia provar a inspiração de sua respiração. Era legal e amável. Eu queria saboreá-la para sempre. Mas antes que nossos lábios pudessem se encontrar, eu puxei minha cabeça para longe dela. As lágrimas foram rápidas e inesperadas. Elas saíram de meus olhos e caíram nas minhas bochechas. Thalita colocou minha cabeça em seus braços, deixando-me chorar em seu ombro. E ao fazer isso, falou novamente da Lagoa Azul. Ela me disse que estava me levando para lá, e mais uma vez ouvi essas palavras curiosas escorrer de seus lábios. Isso me mostraria o caminho. Havia um ar de convicção em sua voz. Era fervoso em sua confiança e até mesmo religioso. Sequei meus olhos na manga da minha camisa e então levantei meu rosto para encontrar seu olhar. Ela me observou amorosamente por um breve momento. Depois acenou com a cabeça, gesticulando para segui-la mais a fundo entre as árvores. Correr estava fora de questão agora. O calor do fim da primavera me deixou como um vagabundo lerdo, mas continuamos nossa jornada, entretanto, de mãos dadas, dedos entrelaçados como se tivessem sido moldados um para o outro.
Eu confiava em Thalita com todo o meu coração, mas eu precisava ouvir mais sobre essa misteriosa lagoa azul que ela estava me levando. Afinal, ela nunca tinha mencionado sobre isso em todo o tempo que a conhecia. E agora estávamos viajando mais adentro da floresta do que nunca estive antes das trilhas ou quaisquer casa das estradas ou caminho para encontrar essa tal lagoa. Pedi que me falasse sobre isso, para me explicar o que queria dizer quando ela poderia me ajudar. Ela estava hesitante em me divertir no início, mas depois que eu insisti, ela me contou o seu conto. E enquanto eu ouvia, encontrei-me cada vez mais encantado com as coisas fantásticas que ela estava me dizendo. Essa história é dela tanto quanto minha agora, e aqui está o que ela me diz. Thalita tinha 9 anos quando descobriu a lagoa. A primeira vez que se deparou com isso foi após uma discussão com seu pai. Seus pais haviam se separado recentemente e sua mãe se mudou para fora de casa. Ela era apenas uma criança e não sabia lidar com o súbito sentimento de abandono que a partida de sua mãe causou. Então, ela dirigiu todas suas frustrações para seu pai. Em uma noite, depois de uma discussão desagradável, ela correu para a parte de trás de sua casa e entrou a fundo na floresta. Estas eram as mesmas árvores que estávamos passando pela trilha. Seu pai tentou segui-la, mas ele era um homem pesado e ela era muito rápida para sua idade, de modo que não teve problemas em perdê-la nas árvores, uma vez que saiu das trilhas de caminhada já estabelecidas. Ela correu até suas pernas esgotarem de cansaço, até que ela não conseguisse mais ouvir seu pai lhe chamando. Ela correu tanto que seu coração doía com cada passo que dava e sua cabeça ficou um pouco tonta. Quando ela finalmente parou, percebeu que estava em uma parte da floresta que nunca tinha estado antes, e uma leve luminescência irradiava entre as árvores circundantes. Thalita seguiu o brilho até que ela chegou em uma clareira, e foi a primeira vez que colocou os olhos nela. Brilhando contra a noite negra, uma enorme safira cintilando águas dentre pedras para a lagoa na escuridão. O brilho da lagoa azul. Thalita acenou para a luz, disse ela, e a luz respondeu que ela passasse por suas águas brilhantes. Foi uma ordem que ela não teve problemas em obedecer. Desde a primeira vez que chegou perto das águas, sentiu um desejo estranho e pressionado de juntar-se a ela, tirando suas roupas e mergulhando na piscina brilhante tão rápido quanto pudesse. Ela jorrou tanto sobre essa sua experiência que eu quase me senti com ciúmes. Ouvindo falar da lagoa, parecia que ela estava falando sobre um amante. Seus olhos cintilavam como pequenas estrelas quando se lembrou das águas frescas dessa lagoa. Ela confessou que talvez nem tivesse vontade de sair da lagoa naquela noite, se não fosse por uma imagem vivida de seu pai que de repente passou por sua mente. Ele estava se torcendo no chão da cozinha, agarrando em seu peito. Seu rosto estava pálido e ele estava ofegante por ar. Um telefone estava em sua mão, mas ele estava muito fraco para pedir ajuda. O horror percorreu o estômago de Thalita como uma flecha, porque no fundo dela, ela sabia que ela não estava vendo uma alucinação. As águas da lagoa tinham lhe dado uma visão do que estava prestes a vir no futuro próximo. A água cintilante sussurrou para ela também, só que ela não conseguia ouvir suas palavras através dos ouvidos. Em vez disso, elas haviam queimadas na superfície de seu cérebro. Uma mensagem foi gravada na sua consciência. Vá para seu pai, o brilho havia dito. Você pode salvar a vida de seu pai se você se apressar. Eu estudei o rosto dela enquanto ela me explicava isso. Thalita nunca tinha sido o tipo de pessoa que fica inventando histórias absurdas, mas eu a escaneava cuidadosamente de qualquer maneira, procurando por alguma sugestão, qualquer coisa que sugerisse que ela estivesse brincando. Ela apertou a palma de minha mão e me enviou um olhar de conhecimento, como se quisesse dizer que tinha entendido meu ceticismo, mas ela nunca mentiria para mim. Eu podia dizer que o calor estava começando a me pressionar. Parecia ter afetado o resto da floresta também. Ao nosso redor, os ramos das árvores se curvaram como se estivessem demasiado ou exaustos, mas se mantinham firmes. Suas folhas verdes caíram sobre o pedo do ar úmido. Pareciam ser viúvas de luto. Nós viajamos cada vez mais profundo na floresta enquanto ela continuava com sua história. Eu a escutei atentamente.
Isso ajudou a minha mente a se distrair do calor e dos meus problemas também. Thalita saiu imediatamente das águas depois de receber o aviso da lagoa sobre seu pai. Ela vestiu suas roupas e então saiu correndo pela floresta. Ela não estava perdida. A luz tinha lhe mostrado o caminho da rota mais rápido e quando chegou em casa, seu pai estava nos estágios iniciais de uma parada cardíaca. Ela chamou uma ambulância. Por sorte, eles chegaram em sua casa a tempo de ajudá-lo. Disseram que se tivessem demorado só mais alguns poucos minutos, talvez ele não conseguisse estar vivo. O pai de Thalita foi capaz de se curar completamente. Seu ataque cardíaco até serviu como catalisador que remeteu seus pais. Depois de ouvir o incidente, a mãe de Thalita correu para o hospital para estar com eles. Thalita disse que a Lagoa Azul merecia todo o crédito. Se não tivesse avisado sobre o ataque cardíaco de seu pai, ela não teria conseguido salvá-lo, e sua família não teria a oportunidade de se unir novamente. Ela parou um pouco depois de me contar isso, e começou a se desculpar. Eu assegurei que estava tudo bem, e que entendia que ela estava preocupada comigo. Você entende a razão pela qual eu estava chateado, a razão pela qual ela estava me levando para a Lagoa Azul. Era porque minha mãe havia morrido há apenas 2 semanas antes, e eu não tinha pai. Ele partiu quando eu era um bebê. Eu não tinha nenhuma família. Ela passou a me contar mais histórias sobre a lagoa. Uma vez, ela ajudou a encontrar seu cachorro perdido que tinha desaparecido. Outra vez, quando estava muito triste e solitária, deu-lhe esperança quando lhe disse que encontraria um menino que preencheria o espaço vazio que sentia no coração dela. E esse menino era eu. Eu fui transferido para a escola dela alguns dias depois que a lagoa lhe disse isso. Thalita amava a nascente brilhante e suas águas azuis cristalinas. Mas ela temia que se ela abusasse, seus poderes deixariam de funcionar. Então, ela resolveu visitar apenas quando sentisse absolutamente necessário. Ela também manteve o segredo para evitar que outros a maltratassem. E assim, a lagoa sempre estaria lá quando precisava disso. As águas sempre lhe mostravam o caminho. Eu não sabia o que dizer sobre seus contos. Claro que pensei que eles pareciam loucos, mas eu apreciei porque me permitiram que minha mente afastasse meus pensamentos do incêndio que levou a vida de minha mãe. Enquanto ela falava, esqueci o calor da noite do incêndio. Esqueci o calor que atingiu meus calcanhares e queimado minhas pernas enquanto me arrastava para algum lugar seguro. Também esqueci os gritos da minha mãe atravessando o ar. Gritos horríveis. Eu podia ouvi-la chorando suas últimas palavras por meu nome. As madeiras começaram a se diluir em cima de uma clareira e eu ouvi o som de uma água corrente. Nós abrimos caminho até a última árvore e foi quando eu vi pela primeira vez. A lagoa era maior do que eu esperava, talvez 30 pés de diâmetro de seu ponto mais largo. Havia uma tonalidade azul em suas águas. Ela não brilhava, mas ainda estava na luz do dia. Lembro de uma eletricidade estranha no ar, e juro que o calor tornou-se menos sufocante quando nos aproximamos daquela piscina natural. Eu podia ver todo o seu caminho até o fundo, uma variedade de seixos plásticos multicoloridos alinhados em seu chão. Castanho, branco, verde, vermelho e 1000 outras cores. Haviam tantas que eu não conseguia acompanhar. Nos aproximamos da água juntos. Nossos dedos ainda estavam interligados, as palmas suadas. Mas quando chegamos perto, Thalita colocou a mão em meu peito para eu parar. Ela me disse que eu não precisava mais me preocupar e que agora a lagoa me mostraria o caminho exatamente a ser seguido, assim como mostrou a ela outras vezes. Ela tirou as roupas na minha frente. Primeiro sua camisa e shorts. O corpo de Thalita era firme e apertado, então depois tirou o sutiã e a calcinha. Seu estômago era tão liso como as pedras que dormiam no chão da lagoa. Eu não podia tirar meus olhos dela. Ela envolveu seus braços em volta de mim. Eu podia sentir seus seios macios pressionando contra meu peito e mais uma vez eu podia respirar sua respiração adorável. Eu te amo, ela disse. E então, ela me beijou. Seus lábios se envolveram fortemente sobre os meus e sua língua girou lentamente dentro de minha boca. Corri meus dedos sobre seu corpo nu, explorando suas curvas, acariciando sua pele. Ela gemeu suavemente e eu pude sentir sua voz na garganta. Foi ela que quebrou nosso beijo.
Se dependesse de mim, nunca deixaria isso terminar. Ela me ajudou a tirar minhas roupas e me levou junto de mãos dadas e entramos na piscina de cristal. A água era legal e convidativa. Thalita mergulhou sobre a superfície e quando apareceu novamente, ela estava na extremidade oposta da lagoa. Gritei para ela que nadar nessas águas era realmente como nascer de novo. Não há outras palavras para descrevê-la. Quando eu mergulhei, eu sabia que cada palavra de sua história era verdade. A lagoa tinha uma áurea muito especial. Era poderosa e intensa, e embora não tivesse lá antes, percebi que havia algo extraordinário. Quando eu cheguei até Thalita, levantei meus pés do chão. Essas pedras planas ficaram agradáveis sobre meus pés. Coloquei minhas mãos nos quadris dela. Ela estava sorrindo para mim. Eu não lembro se eu também estava sorrindo, mas quando reflito sobre aquele dia, gosto de pensar que eu estava. Imaginando que eu estava sorrindo de orelha a orelha, rindo mesmo, imaginando essas coisas porque quero lembrar desse momento da lagoa o mais carinhosamente quanto possível. Porque foi a última vez na minha vida que eu senti felicidade. A áurea da lagoa tiraria minha alegria logo depois, quando decidiu me mostrar tudo que eu estava lutando para esquecer. Eu tive a visão da minha mãe, a mesma que eu cresci, ressentindo tanto ao longo dos anos. Me mostrou a maneira como ela abusava de comprimidos e álcool, meus aniversários que ela passava fora na casa de algum amante temporário, as reuniões de pais e mestres que ela ia completamente alterada sob o efeito de drogas. A lagoa me mostrou todos os jantares solitários e tardios que comi enquanto ela estava deitada no sofá na sala de estar. Então, me mostrou a noite do incêndio. A lagoa me mostrou como minha mãe adormeceu, esparramada com a face virada para baixo, com as calças em torno de seus tornozelos em cima da cama de seu quarto. A lagoa me mostrou como eu estava em desgosto quando entrei e a vi assim. Isso me mostrou a raiva que eu senti naquela noite quando eu peguei a lata de gasolina da garagem. Eu usei para encharcar das paredes até o corredor. Minha mãe estava desmaiada sob o efeito de pílulas que o cheiro não acordaria. A lagoa me mostrou como eu coloquei a estante pesada com livros no caminho do corredor até a frente da porta. Ela foi trancada dentro do seu quarto e ainda não estava acordada. Eu me assisti acendendo a saída de gás do fogão, colocando minha casa em chamas. Aconteceu tão rápido que quase me apanhei no inferno. A lagoa me mostrou como escapei a tempo. Minha mãe não teve tanta sorte. Não mais adormecida, ela gritou meu nome na noite, implorando para ajudá-la sem saber que eu era o responsável pelas chamas que estavam comendo sua carne. Naquela lagoa, senti a mesma sensação de culpa que me lavou quando ouvi sua voz morrer ao fogo. A água que Thalita e eu estávamos começou a aquecer, mas não tinha certeza se estava só na minha cabeça. Olhei nos olhos dela. Eles já não brilhavam. O terror dançava dentro deles agora, como se estivesse olhando para um monstro. Percebi então que tudo que a lagoa me mostrava, Thalita também tinha visto. Ela tentou pular da piscina, mas peguei o tornozelo e a puxei de volta. A lagoa estava me mostrando algo mais agora. Estava me mostrando o que aconteceria se eu a deixasse ir. Como ela fugiria para casa, chamaria a polícia. A lagoa me mostrou como o tribunal me trataria como adulto em uma sentença. Os horrores da prisão, uma vida de lixo de um ex-condenado. A água estava definitivamente quente agora, como se tivesse um jacuzzi dentro de mim. Eu estava sacudindo ela agora, implorando para que ela entendesse, mas ela não queria me ouvir. Ela se recusava. Ela bateu em mim com os punhos e arranhou meus olhos. Ela chorou por ajuda tão alto quanto podia, mas não havia ninguém por quilômetros. A água me mostrou mais ainda depois disso. Isso me mostrou o que eu precisava fazer se não quisesse ser pego. Como fugir livre. Então eu escutei a lagoa. Mergulhei sua cabeça debaixo da água. Agora a lagoa estava fervendo. Ela borbulhava ao nosso redor. Vapor quente se erguia da superfície. Ignorei o calor e apertei a garganta dela tão apertado quanto pude. Ela bateu e chutou, tentou soltar minhas mãos, mas eu era muito forte para ela. A lagoa estava me assustando e me encorajando a continuar. É a única maneira de se salvar, eu ouvi dentro da minha cabeça. Eu não queria machucar Thalita. Eu a amava. Mas eu estava aterrorizado e as palavras da lagoa faziam todo sentido para mim. Eu a afoguei naquelas águas cristalinas naquele dia e peguei um ônibus para fora da cidade naquela noite.
Não havia nada para deixar para trás. Todos meus pertences foram destruídos no fogo. Minha família inteira estava morta, agora junto com a única garota que se preocupava comigo. Tenho sido um vagabundo desde então. Eu ando pelo estado como um nômade, pegando comida dos lixos de restaurantes e trabalhando por dinheiro para estranhos sempre que uma oportunidade se apresenta. Nós dois estamos como desaparecidos. A mídia girou nosso desaparecimento em uma história sobre 2 jovens amantes que fugiram juntos. Como eu queria que isso fosse verdade. Eu leio as notícias daquela cidade para ver se seu corpo foi encontrado, mas nunca vi nada que indicasse que ela ou a lagoa foram localizadas. Não passa um dia que eu não penso nela. Muitas vezes me pergunto se ela ainda estaria lá, deitada no fundo da lagoa em cima das pedras planas e lisas que eu sentia tão bem sobre meus pés descalços. Faz anos que eu não durmo debaixo de um teto e pensamentos de suicídio vêm crescendo a cada dia. A lagoa é minha última chance de salvação. Eu estou voltando para lá agora. Está a poucas horas a pé de onde eu escrevo isso. As direções foram queimadas em meu cérebro desde aquele dia quente de agosto e devo chegar lá até o anoitecer se continuar caminhando. Gostaria de saber se a água realmente brilha à noite como a história de Thalita. Eu nunca vi isso na luz do dia. Quando eu chegar lá, quero ficar no local onde ela me beijou e pensar como foi maravilhoso. Então, eu vou entrar na água, a fundo e a fundo na lagoa. E aguardarei seu comando. Talvez não haja mais nada que ela realmente possa fazer por mim. Talvez dê o comando para eu abrir a boca e tomar água nos meus pulmões o quanto eu puder. Se for isso que ela decidir que é o melhor, então eu seguirei suas instruções sem questionar. Há mistérios no universo que nunca poderemos entender completamente. Talvez existam coisas além da imaginação humana. Às vezes esses mistérios se manifestam como ideias e conceitos abstratos, mas ocasionalmente podemos percorrer um hipe profundo neles e experimentar o poder deles sem entender completamente com o que estamos lidando. Eu acredito que a Lagoa Azul é um desses enigmas. Eu pensava que Thalita me amava, mas não tenho certeza disso. Eu não sei porque a lagoa está naquela floresta ou qual seu verdadeiro propósito, mas eu sei que sempre estará lá quando eu precisar. A Lagoa Azul me mostrará o caminho. E eu tenho medo onde isso pode me levar.